Bom, no próximo bloco vamos falar de literatura, vamos falar de uma coisa que eu não gosto, eu amo de paixão, sei que você também gosta muito, que são artes, que é a literatura, enfim, que é esse mundo artístico, esse mundo cultural. E para falar conosco sobre isso, nós convidamos o autor, escritor, diretor cênico, diretor artístico, Júnior Dalberto, que está lançando seu livro e tantos outros trabalhos que ele vai nos falar e, sobretudo, sobre a literatura, a qualidade, o valor da nossa literatura, da literatura potiguar, que é exponencial no Brasil inteiro. No próximo bloco. Bom, e vou começar esse bloco agora falando do Festival Literário de Natal, o Flink. Antes de conversar, antes de entrevistar o meu amigo Júnior Dalberto, que já está aqui conosco no nosso estúdio da TV Metropolitano, eu quero falar desse festival, que é o segundo Festival Literário de Natal, que será de 6 a 8 de novembro. Inclusive, ele vai participar com os trabalhos dele no Largo da Praça Augusto Severo, na Ribeira. O projeto é promovido pela Prefeitura de Natal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, nova Secretaria de Cultura, né, a Secult, e será realizado na praça, como já falei, na Praça Augusto Severo, na Ribeira. Mas para falar sobre a obra dele, meu amigo, escritor, autor, gente da melhor qualidade, que eu amo de paixão, Júnior Dalberto. Muito obrigado, querido, pela sua vinda. Primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Né? Parabéns pelo seu aniversário. Você saiu de casa hoje, em plena comemoração do seu aniversário, para estar aqui conosco, conversando sobre literatura, que eu sei que você ama, eu sei que você gosta da literatura. Obrigado, porque é um presente estar no teu programa, né? No programa da revista, né? Com você, é um presente enorme, né? Estou lançando, tanto, você acabou de falar sobre esse encontro, eu tive a honra de ser convidado na sua época e participei de um dos encontros, e inclusive foi o segundo. O segundo, foi o segundo que eu fiquei na mesa lá. Não foi no teatro mesmo, eu estava no teatro, eu fiquei na mesa com, acho que a Mia Couto, algumas pessoas assim. Participei, eu falei sobre, defendi o teatro infantil, era eu falar na época do Teatro Mágico 1, eu levei o assunto à baila sobre o teatro na educação infantil, como é importante que ele se entrasse para a educação infantil, o teatro, que o teatro socializa demais, né? E eu, como dramaturgo também, que eu não escrevo só para criança, adulto, parará, aquelas coisas todas, né? Aí, você falou, foi muito bem colocado, que deveríamos voltar a esse encontro. E na Flint eu estou no dia 8, após o lançamento, no standard da CJA, da editora CJA. Editora, inclusive, que você lança esse livro. Que eu estou lançando esse livro dia 7, né? Ele é a minha primeira incursão em poesias. Que é o Leveza Infinita, né? Esse aqui eu trouxe para você, né? Muito obrigado. Está recebendo em antemão, né? O aniversário é dele, mas quem é presenteado sou eu, com essa maravilha que é o Leveza Infinita, né? Inclusive aqui essa capa, você falou essa que capa desenho... é de um artista gráfico maravilhoso chamado Raon Benares, né? Que acabou de participar na Pinacoteca, no salão, e me deu de presente. É engraçado que hoje eu estou sempre recebendo, esse é meu 4º livro, e todos eles são presenteados por artistas da cidade, né? Porque o Pipa Voada foi pelo Robson Medeiros, depois também por outro publicitário, e esse daí, e o próximo, que é o Teatro Mágico, que também está aprovado pela Lei Câmara Cascudo, que é a minha dramaturgia adulta, onde vai estar um espetáculo adulto, que é a Barca de Caronte. Eu falo muito, viu, Rodrigo? Não. A Barca de Caronte, com mais uma parceria com a Diana Fontes, né? Patrocinado pela Coserne. Vamos estar em 14 de abril, possivelmente, e faremos Alberto Maranhão, possivelmente Mossoró, aqui Correio Novo, Santa Cruz, Parnamirim, o Teatro Novo, que ajudei, né? Agora fez a direção cênica do teatro, da inauguração, com aquela coisa de Titina, Roberta Sá, Luiz Miranda. Meu espetáculo foi convidado, né? O Borderline, que levamos a premiação de melhor ator, Zé Neto Barbosa, né? E fomos até Curitiba, o festival, fomos convidados. E eu sou, só lembrando, pegando a deixa, né? Que eu sou o primeiro escritor daqui e dramaturgo que tem um espetáculo montado simultaneamente, porque o Borderline está sendo aqui, está rodando, vai entrar novamente no FIC, faremos Recife agora e João Pessoa, entraremos em
em cartaz por lá, e ao mesmo tempo, dia 8 de fevereiro, está estreando com a direção do Marcelo Gonçalves, que é da Rede Record, e na sala, no teatro do Paulo Betti, que é a Casa da Gávea, um teatro novo, no dia 8 de fevereiro, a gente está inaugurando com o Bruce Brandão, que para mim é uma honra ter um trabalho assim, né, que as pessoas conheceram pela internet, como a maioria dos meus trabalhos, muita coisa minha. Isso tem facilitado muito, né, Júlio? Eu fui praticamente descoberto pela internet, né? Porque eu comecei, quando eu me aposentei, há 4 anos atrás, eu comecei a escrever, criar um estilo chamado blog novelas, que eu criei era o Velório da Marquesa, eu dividi. Eu gostava muito das velhas novelas de rádio que cortava no meio da sexta-feira, a gente ficava louco querendo ver na segunda-feira. Aí eu pensei em fazer isso também na internet. Com literatura. Com literatura, né? O teatro, meio literatura, aquela coisa toda. Não, né? Não novela. Não novela. Era uma blog novela, mas era eu fiz uma peça, eu fiz o conto e transformei dentro do conto uma peça. Ô Júnior, eu conheço, né? Nós nos conhecemos há muitos e muitos anos, e a gente tem uma referência no estado, sem dúvida nenhuma, em se tratando de teatro, que é Gesiel Figueiredo, né? Assim como na dança, Roosevelt Pimenta, ambos saudosos, maravilhosos, né? Eu não sou da época de Meira Pires, mas sei que também é outra grande referência, como Sandoval Vanderlei e tal. Mas nós somos da época de Gesiel Figueiredo. Eu comecei com ele, que montou os grandes clássicos da literatura brasileira. A minha base, né, da dramaturgia é Gesiel Figueiredo. Gesiel Figueiredo. Eu sou até citado num dos livros que saiu recentemente, a biografia dele, eu estou sendo citado lá também, porque a minha base toda, como você acabou de falar, João Ubaldo, a minha base da dramaturgia é João Ubaldo e a Isabel Allende, né? Aqui no teatro é o Gesiel, que ele que me fez ver. Porque Gesiel Figueiredo não era um teatrólogo, não era um dramaturgo limitado. Não, ele era completo. Né? Não era limitado ao Rio Grande do Norte. Não, ele era Quando ele trouxe, por exemplo, peças como as peças de Dias Gomes, o Alta Compadecida. A própria Calígula, né? O próprio Calígula que o premiou, né? Dona Xepa. Foi premiado, ele ganhou de melhor ator do Brasil. Pois na época, né? E trabalhou, e ele fez grandes artistas, ele transformou grandes artistas. Ele tinha uma visão muito contemporânea para a época. Demais, né? Demais. Era isso que eu queria perguntar para você. A visão de Gesiel Figueiredo naquela época, trabalhando com a Clarice Palma, por exemplo, eu cheguei a ver, nós chegamos a ver Clarice Palma interpretando Dona Xepa, Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, desde peças nesse nível que são consideradas comédias de costume, exato, até os grandes espetáculos como o Alta Compadecida, de Ariano Suassuna, como o Pagador de Promessas de Dias Gomes, o Santa e a Porca, e tantos outros, Liberdade. Liberdade é fantástico. Então, assim, o que eu queria perguntar a você agora era que diferença, que comparação você faz, se deve haver essa analogia, essa comparação, do teatro de Gesiel Figueiredo, desse clássico que Gesiel fazia de uma forma bem didática para aquele público, né, já entendi. Para hoje, com as leis de incentivo à cultura, como a lei de Djalma Maranhão, eu vou te explicar uma coisa que... O que muda? Muda muita coisa. Por exemplo, eu aprendi com o Gesiel 2 coisas. Eu era ator e ele um dia, como sempre chegava atrasado, porque eu tinha muita coisa, ele dizia que eu sempre contava uma história pelo atraso. E ele era muito rígido. Aí um dia ele chegou para mim e dizia assim: Júnior Alberto, você é o melhor contador de história que eu conheço. Saia do palco e vai escrever. E parece uma coisa que hoje em dia eu me sinto melhor escrevendo, né? Quer dizer, ele já previa isso. O que Gesiel me ensinou é que quando a gente faz teatro, quando a gente escreve, ou quando a gente faz literatura, que eu trabalho em todos os ângulos, estou tudo mexendo com tudo, eu escrevo para o público, eu escrevo para as pessoas. Agora, o maior crítico sou eu mesmo sobre o meu trabalho, o que é que eu estou colocando, se eu gosto daquilo. O que acontece é que muita gente aqui em Natal, vou levar já ferroada por causa disso, as pessoas elas fazem teatro para se autoabanarem aqui em Natal. Elas fazem para elas mesmas, o pessoal que escreve, existem grupos que de repente eles fazem para eles. Eles não conseguem entender como é que eu coloco um espetáculo como Borderline, competindo com um festival de jazz de Pipa, e lotei durante uma temporada inteira
um espetáculo sobre a loucura, como Borderline, né? Como é que nós fazemos o Velório da Marquesa, fazer 18 espetáculos na cidade, lotado, e as pessoas pedindo até hoje. Né? Lotado Alberto Maranhão, lotado onde foi. E eu, Júnior Alberto, não tinha um nome na cidade, gente. Eu era um funcionário público, eu voltei faz 4 anos. Eu refiz meu nome, entendeu? Eu tentei refazer e estou conseguindo, graças a Deus. Mas o meu público é o mesmo público que ia ver Jaziel. É o público que gosta de teatro. Então, não é que eu não escreva para o pessoal de arte, me entenda, Neto. Eu escrevo para todo mundo. Eu não direciono minha obra, apesar de eu ter tido o meu selo de metro pela Ângela Rorô, né, como a gente conversou, que ela não me conhecia, leu na internet um trabalho meu e abre um espetáculo no Riachuelo gritando: quem é Júnior Dalberto? E eu afundo na cadeira, eu quero lhe conhecer porque você é fantástico. Então, ali foi um selo do Inmetro. É a mesma coisa de eu lançar um Velório da Marquesa e a gente lotar numa estreia, entendeu? Com a publicidade mínima, com a produção do Bardalos, que Lula é fantástico, Lula, né? Que vê longe, Lula Belmont. E um trabalho, o José Neto não era conhecido, do elenco todinho. José Neto é o ator que interpretou do Borderline, que interpreta, né? Que está em cartaz ainda. Interpreta Borderline, que foi premiado melhor todo ano. O 9º troféu de cultura foi desse ano, desse ano ano. passado. Desse ano? Foi o último. Exato. Foi o ator do ano, né? Bom, Júnior, você acha que, por exemplo, com o advento da internet, com o advento, como você próprio colocou, que seu trabalho começou através desse blog, novela, blog, alguma coisa no gênero, você acha que hoje a facilidade com que a população está tendo contato com a literatura, de grandes escritores, porque nós somos um celeiro de grandes escritores, né? Nós temos o maior exponencial, que é Câmara Cascudo, mas temos, né, grandes nomes, inclusive jovens, grandes nomes jovens, como é o caso do Carlos Fialho e tantos outros, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer nessa passagem, tanto como jornalista, como estando mais próximo. Temos né? gente fantástica. Agora, o que eu queria no próximo bloco, já deixar para você responder no próximo bloco, além de falar desses espetáculos, dessas montagens, falar um pouco mais dessa intimidade sua com alguns artistas, especial. Então perdão, então a gente já pode, não vai ter intervalo, já posso direto. Essa sua intimidade, por exemplo, com a Cláudia Raia, eu queria que Júnior já começasse a mostrar fotografias dessa sua ligação com esse mundo artístico, né? A gente sabe que Gesiel Figueiredo, ele foi um parâmetro, ele teve ligação com grandes artistas, Lucélia Santos, com grandes escritores, porque Gesiel era um intelectual, né? Professor e reverenciado, inclusive, tem uma coincidência muito grande na minha vida, no Rio de Janeiro. Meu primeiro espetáculo infantil, eu não conhecia a Tereza Raquel, eu conhecia o Sérgio Landes, que trabalhava com ela, e eles queriam um trabalho infantil, e eu sempre fui muito atrevido, né? Eu disse, eu escrevo, eu nunca tinha escrito nada. Eu escrevo, fui para casa e escrevi um texto, entendeu? Que era Um Robô no Mundo da Fantasia. E levei no dia seguinte cheio de erros ortográficos. Ela leu, ela enlouqueceu, ela disse, isso veio de você, eu tinha 19 anos. Isso veio de você, eu disse, vamos montar. E montou, e foi um ano em cartaz. Aí é onde vem Cláudia Raia. Pois é, então já queria que Juninho começasse a colocar, Juninho, algumas fotografias que ele fosse comentando aí, você tá... aí com a família, né? A Cláudia, a Dona Odete, a Olenka. É um dos melhores amigos, se não o melhor amigo de Cláudia Raia, é Júnior. Aí foi o último encontro que a gente teve agora esse ano em Recife, quando ela já tá loira para novela nova, né? Aí o carinho da Cláudia, né? Você tem uma ligação muito grande. Aí o Hélio, meu amigo Robson, que produz minhas coisas também. Ao ponto de dizer... Ai meu Deus, isso aí é a gente no Marina Batalha. Para isso, aí a gente se conheceu nessa época do meu espetáculo, que eu escrevi, as maiores coincidências. O Tereza Raquel estava, o trabalho dela, a Chorus Line, ela tinha 15 anos, estava com a Chorus Line. Ela começou como bailarina, era atriz e bailarina. Ela ganhou o papel principal. Foi muito louco isso, aliás, gente. Para ter uma mulher de quase 50 anos de idade, eu acho que ela tem 49, 48 anos. Não vou dizer a idade dela. Mas é por aí. Eu vi grandes espetáculos de Cláudia Raia, inclusive, acho que há um ano atrás. Cabaré? O Cabaré. Fantástico. Né? Uma mulher com a idade já que ela tem, e ela é simplesmente, para quem tem a oportunidade de ver essa mulher linda nas novelas da Globo,
não imaginam que Cláudia Raia é capaz de fazer, né, como bailarina, cantora, diretora, é produtora. começou... Ela compra os direitos autorais das peças, como ela o caso vai, que ela tudo, a produção é ela. Hoje existe Cláudia Raia Produções, entendeu? Esse espetáculo último dela não pôde vir para Natal porque tinha mais de 80 pessoas em cena. Não tinha um espaço, mesmo Riachuelo dando quase 1.500 lugares, mas não tem estrutura para botar quase 100 pessoas. É inviável. Agora, Juninho, eu queria que você colocasse mais algumas fotografias para a gente comentar agora, saindo agora da tietagem de Cláudia Raia. Aí foi a primeira vez, né, que ela teve em Natal. Sou eu, magro que só, tá vendo? Isso aí é a Genipa Bu, foi quando ela veio pela primeira vez aqui, na época do Vamos Malhar, 80 e alguma coisa, a primeira Playboy, Soares, né? A primeira Playboy, exato. Isso aí. Essas fotografias foi Fui eu que fiz, para a Playboy, para Playboy, né? foi. Para Playboy. Eu convencendo ela a vir para Natal. O Miraboy, isso aí foi no lançamento do meu... Miraboy que é um grande artista potiguar, né? Outro grande admirável, ele está me prestigiando no lançamento do Cangaço, que eu ganhei o troféu literário, né? Destaque literário ano passado. Esse livro, ele tem tudo em e-book, né? Hoje meus trabalhos são todos... eu sou um escritor que está aí. Esse aí é o prêmio o Cangaço e o Carcará, o prêmio do Toinho. Toinho, né? Foi o destaque literário do ano. E meus trabalhos todos estão esgotados. Aí foi um espetáculo meu aqui em Natal. A Trilha da Ilha da Caveira que ri, já foi 4 montagens já, isso aí. Foi montado várias vezes. Está sendo montado agora em São Gonçalo também. Esse é o velório da Marquesa, né? Eu queria falar sobre o velório da Marquesa. O velório da Marquesa causou, né? O velório da Marquesa de Fátima, esse espetáculo causou. É uma comédia de costume? O que é exatamente? Ele foi feito, era uma tragédia, era sobre um assassinato, né? Inclusive o elenco ensaiou tudo como uma tragédia. Mas na verdade é uma comédia, né? Não, transformou-se numa comédia no primeiro dia. O elenco, todo mundo, ninguém acreditava que a gente sofria com a morte da criatura. E no dia da estreia, o público veio abaixo. E você soube que o engraçado é que a gente teve um patrocinador que deu um jazigo para sortear. 10 mil reais um jazigo ele deu e ninguém acreditava que a gente colocava propaganda. Vai ser sorteado um jazigo na estreia. O pessoal dizia que era mentira. E foi sorteado o jazigo, né? E aí a menina que ganhou disse, pelo amor de Deus, não use tão cedo. Aí ela caiu na risada. E virou uma comédia rasgada de costume, né? Foi muito bonito. Mas eu acho que o seu grande lançamento é esse, né? Esse aí é o ator que faz o premiado ator. Isso aí é em Curitiba. Foi o espetáculo mais comentado em Curitiba. Esse rapaz é fantástico. Ele ator, né? Muito bom. Esse local aí, gente, é onde Titina foi lançada com o Klaus para a Rede Globo. E nós fomos, o meu espetáculo, esse nosso espetáculo, né? De certa forma, foi o mais citado em todos os jornais da cidade. Entendeu? Que é o Borderline. É o Borderline. Você pode falar um pouquinho do Borderline? Porque o Borderline é sobre a loucura, né? É sobre a loucura, é uma loucura poética, é um surto, que é uma doença em que a pessoa não sabe que ele tem uma maldade dentro dele, intrínseca. Então é aquela criança que as pessoas dizem assim, esse menino tem instinto ruim. E não é uma doença, ele precisa ser tratado. E é uma das doenças mais comuns do mundo. E eu, quando terminei de escrever... Que não seria uma psicopatia, não seria uma... Não, é uma doença, é um transtorno mesmo, é um transtorno psíquico. De maldade. Aí tem um bocado de amigo assim, tem? Muitos! Muito. Mas será que é doença ou será que é... Maldade, né? Tem tratamento? Maldade, eu não sei. A menina que fez o acompanhamento, que a gente, quando terminou, a gente trouxe uma psiquiatra, né? E é o público que mais vem também, né? Tem o conselho psiquiátrico, foi quase um bocado de gente, eu assisti aqueles alunos e tudo, várias vezes. E ela falou que... Acabou? Não, mas pode falar, pode continuar. Ela falou que ou eu era borderline ou eu era um dos grandes escritores que está surgindo na atualidade. E aí, você é borderline ou não? Não, eu apenas sou um contador de história. Como meu amigo, não tenho absolutamente nada a dizer, pelo contrário. Júnior tem uma carreira, para quem não sabe, tem uma carreira maravilhosa. Como policial federal, né? Por incrível que pareça, fui aposentado. Toda essa leveza dele para falar sobre arte, esse grande artista que ele é, mas ele é um policial federal, né? Aposentado, mas é um policial federal. Há 3 anos. E tem essa habilidade, quando nós nos conhecemos, quando eu conheci, né, já com Dimas Carlos, com o grande Dimas Carlos. Que morou na minha casa no Rio de Janeiro muito ano inteiro, né? João Marcelino, aquele pessoal. João Marcelino, Chico Vila, que nos deixou, infelizmente. Frequentou muito minha casa no Rio de Janeiro. Pois, querido, a gente sabe que, né, eu disse a você, quando eu convidei Júnior, eu disse, Júnior,
não dá para ser apenas uma matéria, não dá para ser apenas uma entrevista, dá para ser uma série, né? Quem sabe a gente faz uma série, quem sabe, né? vai na frente. Mas, a princípio, a gente está agora, só para concluir, divulgando esse trabalho, que é o Leveza Infinita, né? Dia 7 agora semana que vem, sexta-feira, na Nobel, de frente ao Hospital Valfredo, ali na Salgado Filho, né? 19 horas, e estamos esperando todo mundo, né? É a primeira incursão poética minha. É um trabalho muito gostoso de ser Então, feito, todos né? convidados para a noite de autógrafo do Leveza Infinita. Ah, vamos lá, gente. E que a gente tem o maior prazer de recebê-lo. Parabéns o prazer duplamente. É meu, parabéns né? pela entrevista, muito obrigado. E parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, parabéns é todo meu. Gente, mesmo. foi fantástico conversar com meu amigo, com esse grande escritor, com esse grande diretor cênico, que vai, né, com certeza contribuir muito. Só um segundo, eu estou também, dia 19, com o Prêmio Hangar, né? Ah, tá, do Marcelo Vene. Marcelo Vene, desculpa, Vene. Dia 19, estamos no Teatro Riachuelo, que eu estou fazendo a direção cênica da premiação Hangar, né? A 12ª edição. Olha aí, Robson Faria, o governador Robson Faria, com todo respeito, aqui, governador Robson Faria, um grande nome para ocupar a Fundação Zé Augusto, para ocupar, não sei se ele topa, mas um grande nome para ser avaliado para a Fundação Zé Augusto ou para a Secretaria Extraordinária de Cultura. Fica aí a dica, viu? Governador Robson Faria. Sem dúvida, você com esse envolvimento todo com a cultura da cidade trará contribuições já além das que você já traz como escritor, como diretor, para a política cultural do nosso estado, que é tão pobre, que é tão carente, com tanta gente boa, mas que é tão pobre, que é tão carente. Júnior Alberto, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado a você, amigo. Eu apaixonado pelo seu programa. Convido quantas vezes quiser que eu virei. O maior prazer do mundo mesmo. Muito obrigado. Uma boa noite e até amanhã.